Olá, magnífico dia, mulheres intencionalmente positivas deste perfil. Como estão todas? Desejo que maravilhosamente bem. Já decretando uma terça-feira repleta da graça de Deus, repleta da sua positividade, toda a sua benignidade, tudo de melhor que vem do Pai para nós, porque sempre estamos ao seu dispor. Estamos aqui para receber a sua energia positiva, os ensinamentos da sua palavra e aplicarmos no nosso coração, guardarmos com muito amor e fazermos dela a base que vai nos guiar a tomar excelentes decisões que sempre nos levarão ao crescimento, crescimento espiritual, crescimento emocional e o crescimento físico. Deixa eu me desculpar com alguns que ontem eu prometi aqui que iria fazer a aula sobre a luz das escrituras, como a gente vem fazendo toda segunda-feira. Mas ontem o meu dia foi repleto de uma correria muito grande. Magnífico dia, minha amada Renata. A paz e o amor do Senhor esteja sobre você. Tô aqui me desculpando por ontem ter prometido a entrega do conteúdo à luz das escrituras sobre a restauração. Mas pela manhã eu tive que ir ao médico, tinha uma consulta marcada, como eu sempre incentivo vocês aqui a cuidar das 3 esferas. Ontem eu fui cuidar do físico, né? Fui a nutricionista, pois eu estou acima do peso, então eu preciso controlar isso aí e fui buscar ajuda, porque aquilo que a gente não sabe, a gente vai em busca de quem sabe para aprendermos também. Então ontem foi um dia muito corrido por aqui na parte da manhã, não tive tempo de gravar. Na parte da tarde aí me divido entre as minhas tarefas de casa e também a mentorar minhas alunas, que eu não posso abandonar, preciso honrá-las. Enfim, aí eu fiquei sem tempo e tive que delegar, tive que abrir mão da gravação da aula, mas hoje eu vou conseguir gravar e mais tarde vocês recebem o link, ok? Então é isso, me desculpem por não poder cumprir o que eu prometi ontem. E amanhã provavelmente terei que voltar para fazer alguns exames, mas eu creio que não seja nada muito demorado. Acho que não terei que delegar nada não, mas enfim. Vamos lá nos abastecer da palavra do Pai, vamos acessar a clareza da palavra dele, guardarmos no nosso coração e refletirmos. Porque tudo na nossa vida é questão de reflexão. Quanto mais você reflete sobre o que você não entende, mais sabedoria e clareza você acessa. Quanto mais você ouve o seu coração, que te diz que tudo precisa estar de acordo com a vontade do Senhor, você só precisa de direção daquilo que você acredita. Tive algumas experiências ontem com pessoas, tanto aqui no mundo físico quanto no mundo virtual, e é exatamente o que eu sempre passo para vocês aqui. Às vezes, a cegueira de um momento pode estragar toda uma vida. Então, quanto mais você se abastece dos princípios da palavra, mais você automaticamente cria um senso de postura. Se você sabe que aquela água do mundo é suja, você foi criada, independente do grau de inteligência, independente do grau de conhecimento que os seus pais passaram, a maioria deles te ensinaram a temer a Cristo. A maioria deles te ensinou que você tem que andar sobre o favor dele, respeitando os mandamentos, mesmo que eles não soubessem quais são todos os mandamentos. Cada um na sua inteligência. Nossos pais fizeram o melhor que eles puderam por nós. E se depois de adulto, com o ensinamento que você recebeu, você resolve beber daquela água suja, a culpa é sua. É você que tem que se autoanalisar, se autorresponsabilizar e se autocorrigir, se autodisciplinar, porque a palavra nos ensina. Não há justificativa. Se você sabe que ali é o caminho errado e ainda assim você escolhe ir, você escolheu. A partir do momento que você escolhe e decide pegar o caminho errado, você vai colher os frutos desse erro. Então não adianta culpar papai, mamãe, Deus, a vida, ninguém. A culpa é sua. E eu falo isso com muito carinho. Ontem, basicamente, a conversa foi essa, na mentoria que eu tive, porque as pessoas precisam de orientação e às vezes nem sempre o que elas
querem ouvir ajudam de fato, né? É o que eu costumo brincar aqui com vocês. Você quer a verdade com ou sem açúcar? Porque de qualquer jeito eu vou falar. Eu já falo no gratuito, imagina no pago, sabe? Existem verdades que precisam ser ditas para aquelas que querem crescer. E às vezes manter você na sua ilusão, no seu orgulho, não te ajuda em nada. É preciso eliminar as traves que te peçam de enxergar o que está diante dos teus olhos, mas por conta da sua cegueira espiritual você não vê. Quanto mais você alimenta o orgulho, quanto mais orgulhosa você é, mais você se afasta do Senhor. E quanto mais você se afasta do Senhor, mais Ele se afasta de você. E assim sucessivamente. Por isso que muitas falam assim, poxa, eu trabalho tanto, eu me entrego tanto, eu busco tanto, mas eu não acesso. Por quê? Porque a mentalidade está desfocada, a mentalidade está desviada do alvo certo. Não adianta só você visar o material se o teu espiritual não está conectado. Vamos lá, vamos iniciar nossa leitura que hoje também está repleta de lições e princípios maravilhosos. Isaías, capítulo 28. Deixa eu trocar a versão aqui, que eu li numa versão, mas eu quero passar a mais simplificada, que é a NVI em português. Ai daquela coroa situada nos altos de um vale fértil, orgulhoso dos bêbados de Efraim. Ai da sua magnífica beleza, que agora é como uma flor murcha. Ai dos que são dominados pelo vinho. Vejam, o Senhor envia alguém que é poderoso e forte, como chuva de granizo e tempestade destruidora, como violento aguaceiro e tromba d'água inundante, ele a lançará com o seu punho ao chão. A coroa orgulhosa dos bebos de Efraim será pisoteada. A sua magnífica beleza, localizada na cabeça de um vale fértil, é agora uma flor que murcha. Ela será como o figo maduro antes da colheita. Quem vê, logo a apanha e come. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será uma coroa gloriosa, um belo diadema para o remanescente do seu povo. Ele será um espírito de justiça para aquele que se assenta, para julgar e forçar para os que fazem recuar a batalha à porta. Magnífico dia, minha amada Rose, seja bem-vinda, Papai do Céu abençoe. Pegou, mas não venceu, né? Graças a Deus. Isso que importa, você venceu ele não pegou, ele tentou te pegar, mas não conseguiu. Que bom que você veio. Estamos aqui fazendo já a leitura do Isaías 28, que está repleta também de muita sabedoria e vai nos falar muito hoje sobre o orgulho, né? Aqui está usando muito a bebida para alertar o que a gente de fato já sabe, né? Mas vamos aqui nos concentrar que tem muita sabedoria para nós hoje. Eu vou repetir, né? O versículo 7, onde a gente parou. Estes também cambaleiam pelo efeito do vinho e não param em pé por causa da bebida fermentada. Os sacerdotes e os profetas que cambaleiam por causa da bebida fermentada e estão desorientados por causa do vinho, eles não conseguem parar em pé por causa da bebida fermentada. Confunde-se com quando tem visões, tropeçam quando devem dar um veredito. Essa parte aqui está dizendo, pelo que eu estou entendendo, aquelas pessoas que têm um cargo importante, né? Que na hora de exercer a sua função, por conta de estarem embriagados, eles se confundem em visões e tropeçam quando tem que dar um veredito, né? Tá aqui esclarecendo o mal que se embriagar faz para aquelas pessoas que têm uma autoridade, têm um trabalho a fazer, uma coisa séria. Versículo 8. Todas as mesas estão cobertas de vômito e não há um só lugar limpo. A quem ele ensinará o conhecimento? Perguntam. A quem explicará sua mensagem? As crianças demamadas e bebês são retirados do seio materno?
Pois o que se diz é ordem sobre ordem, ordem sobre ordem. Regras e mais regras, regras e mais regras. Um pouco aqui, um pouco ali. Pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus fala a este povo. Deus falará a este povo, ao qual dissera: este é o lugar de descanso. Deixe descansar o exausto. Este é o lugar de repouso. Eles, porém, não quiseram ouvir. Por isso o Senhor lhes dirá: ordem sobre ordem, ordem sobre ordem. Regras e mais regras, regras e mais regras. Um pouco aqui, um pouco ali. Para que saiam, caiam de costas, firam-se, fiquem presos no laço e sejam capturados. Portanto, ouçam a palavra do Senhor, zombadores, vocês que dominam este povo em Jerusalém. Vocês se vangloriam dizendo: fizemos um pacto com a morte. Com o Sheol fizemos um acordo. Lembrando que Sheol significa inferno. Fizemos um pacto com o Sheol. Quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá, pois da mentira fizemos o nosso refúgio e na falsidade temos o nosso esconderijo. Por isso diz o soberano Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já provada, uma pedra preciosa, uma pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Não sei se vocês têm a compreensão, mas esse versículo 16 está se referindo a Cristo, né? A nossa pedra angular. Farei do juízo a linha de medir, da justiça o fio de prumo. O granizo varrerá o seu falso refúgio e as águas inundarão o seu abrigo. O seu pacto com a morte será anulado e o seu acordo com o Sheol não subsistirá. Quando vier a calamidade destruidora, vocês serão arrastados por ela. Todas as vezes que vier, ela os arrastará. Passará manhã após manhã, de dia e de noite. A compreensão desta mensagem trará pavor total. A cama é curta demais para alguém se deitar, e o cobertor é estreito demais para se cobrir com ele. O Senhor se levantará como fez no monte Perazim, mostrará a sua ira como no vale de Gibeon, para realizar a sua obra, sua estranha obra, e cumprir a sua tarefa misteriosa. Agora parem com a zombaria, senão as suas correntes ficarão mais pesadas. O Senhor dos exércitos falou-me da destruição decretada contra o território inteiro. Ouçam, escutem a minha voz. Prestem atenção, ouçam o que eu digo. Quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo? Só fica abrindo sulcos e gradeando o solo? Depois de nivelar o solo, ele não semeia o ondro e não espalha as sementes do cominho? Não planta o trigo no lugar certo, a cevada no terreno próprio e o centeio nas bordas? O seu Deus o instrui e lhe ensina como proceder. Não se debulha o endro com trilhadeira, e sobre o cominho não se faz passar roda de carro. Tira-se o endro com a vara e o cominho com pedaços de pau. É preciso moer o cereal para fazer pão. Por isso ninguém fica trilhando para sempre. Fazem passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os cavalos não trituram. Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Amém. Que capítulo!
mais uma vez, enfatizando aqui a soberba, né, daqueles que se embriagavam. A gente sabe que a palavra do Senhor diz que quando se embriaga, né, se perde o controle e se faz coisas que você sem se alcoolizar, você não faria. Então, é pecado você se embriagar, você perder os seus sentidos, você abrir a porta para que a negatividade use você da forma que o inimigo quiser, né? A gente sabe que a positividade é do Pai e a negatividade é do inimigo. Então, quando você se embriaga, você está abrindo a porta, né, para que o inferno, o Sheol, como diz a palavra aqui, haja sobre a sua vida, né? Eu há anos atrás, eu já me alcoolizei muito. Graças a Deus, porventura, eu nunca fiz nada de errado e as coisas que aconteciam que não eram de acordo com a minha vontade sempre me foram lembradas, sempre me envergonhavam. E eu sempre falava, meu Deus, por que eu bebi tanto, né? Mas nada que abonasse a minha conduta, nada que abonasse a conduta de alguém, mas eram coisas que a gente acorda e fala, gente, pra quê? Não tinha necessidade disso, sabe? Por muito tempo eu cantei na noite, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, e era um copo de cerveja e um copo de caipirinha a noite inteira, porque tirava o sono, deixava a gente desperta, alegre, né? Pra poder entreter a multidão lá. Mas no dia seguinte era um sono, uma canseira, e naquela época eu fumava cigarro, né? Ainda ficava mais cansada ainda. Aí tinha gente que parava e pensava assim, gente, pra quê? Pra que fazer isso? Pra que estragar a saúde? Mas aquele negócio não tinha instrução, não tinha um pegar na mão, não tinha ainda chegado o meu momento de despertar. E o que acontecia? No próximo final de semana lá estava eu novamente me embriagando sexta, sábado e domingo, porque eram muitos lugares que eu tinha que ir me apresentar. E aquela bebida, aquela bebedeira, aquela cigarreira toda, de certa forma, na minha ilusão, né, tava me dando força, porque eu precisava estar alegre, eu precisava estar animada. Eu já tinha tudo isso, não sabia. Dentro de mim, eu não tinha aquela sabedoria de olhar e falar assim, você não precisa de subterfúgio para ser feliz, você é feliz porque Deus está aí dentro, sabe? E por mais que me falassem isso, é aquilo que eu falo muito para as mulheres que se culpam até hoje por muitos maus passos que deram na vida. Se você não se perdoar, primeiro você tem que se perdoar, pedir perdão ao Pai. Ele tem que te perdoar primeiro, né? Mas você tem que ser sincera de coração e verdade. Reconhecer que errou e colocar-se aos pés dele e mudar seu comportamento. Entender, como eu entendi, que tudo na vida tem sua hora. Quando eu fazia isso, eu comecei por volta dos 20, né? Acho que por volta dos 35 foi que a ficha foi começando a cair na minha cabeça. E eu comecei a despertar. Por quê? Porque tudo no tempo do Senhor. Por mais que a minha mãe falasse, por mais que pessoas próximas a mim, que gostavam muito de mim, falassem, ai, você é tão nova, tão bonita, tá estragando a sua saúde. Eu, na minha ignorância, respondia mentalmente, vai cuidar da tua vida, a vida é minha, não tô te pedindo nada. Né? Era orgulhosa, né? Era cega, orgulhosa, repleta de bloqueios. Mas enfim, na nossa jornada com o Pai, tudo tem sua hora certa para acontecer e a hora é dele, o momento é dele. Mas ele faz a obra quando a gente acorda. Chega um momento que você fala, basta, eu não quero mais essa vida. A Rose disse aqui, é o que muitos pensam e agora tenho o conhecimento, que é falta de conhecimento de muitos. Bem forte isso, hein? Por isso que a gente também não pode ficar com raiva de certos passos que pessoas próximas a nós dão, né? Porque lá dentro a gente sabe que é falta de entendimento, é falta de conhecimento e também da permissão do Senhor, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Nós temos uma jornada e é necessário que a gente passe por ela. Cada erro, cada sofrimento é só degraus que nos permitem acessar, dar um passo a mais em direção ao Pai e ao propósito que Ele tem na nossa vida. Então, errou, pecou, sabe? Entenda, faz parte de quem você é hoje. O passado, ele não deve ser apagado, tá? Ele deve ser arquivado, ressignificado, para que você possa crescer. Mas eu queria esquecer. Não pode esquecer.
É uma biblioteca, sabe? Quando acontece uma coisa hoje que você sente que já passou por isso, vai lá atrás consultar o que você fez de certo, o que você fez de errado. Você traz o que vai te agregar hoje. Por naquela época eu passei por isso, eu fiz isso, me dei mal. Então eu já não vou pegar esse caminho, porque senão eu vou me dar mal de novo. Então o passado ele não pode ser esquecido e descartado. Ele tem que ser ressignificado. Tudo lá atrás é uma biblioteca. Né? Por que tantas pessoas sofrem de depressão? Porque elas ficam revivendo aquele mau passo, aquele mau momento vivido, né? Remoendo, revivendo, e fica naquele looping infinito e não se permitem prosseguir. Elas estão cegas, sabe? Por opção própria. Mas quando elas se permitem conversar com alguém que já passou por isso, que venceu isso, sabe? As pessoas são como legos, né? O que você não tem, você encontra em alguém. O que alguém tem, precisa, encontra em você. Mas é uma questão de percepção, é estar aberta a oportunidades que vão de fato tirar as traves que te impedem de enxergar. Para isso exige o contrário do orgulho, né? O contrário do orgulho é a humildade. Então, quando você é humildade para enxergar que você falhou, que você precisa pedir perdão ao Pai e depois se perdoar, porque se você só pedir perdão ao Senhor, mas continuar alimentando aquela má água dentro do teu coração, você também não vai prosperar. Você vai continuar presa lá atrás. Pedir perdão a Deus, não pratico mais isso, mas não se perdoou. Então, não evolui, né? Igual a sementinha, ela não desabrocha, ela não cresce. As meninas falaram aqui, a Renata disse é uma cegueira espiritual. A Rose disse com certeza, julgar nunca, mas nós não temos isso. É outra coisa que as pessoas ainda, muitas cegas espiritualmente, como a Renata colocou aqui, elas não enxergam. Essa função não é nossa. A gente não está aqui para julgar pessoas, a gente pode julgar situações. Você dentro de você fala, eu não sei o que faria no seu lugar, mas com certeza, por nós sermos despertas, a primeira coisa que a gente vai fazer é pedir orientação ao Senhor. A gente vê uma situação, como a gente vê várias durante o nosso dia a dia, né? A gente não pode chegar na vida do outro e falar assim, olha, você não deveria ter feito isso, dependendo da intimidade que você tem com o outro, né? Porque vamos falar a verdade, opiniões, elas são bem-vindas quando solicitadas, né? Eu gosto muito de pegar nós mesmos como exemplo, né? Eu não gosto, falando de mim particularmente, que alguém que não me conhece, alguém que não calça as minhas sandálias, que não sentiu as minhas dores, que não celebrou as minhas vitórias, ou seja, uma pessoa que não me conhece. Eu não permito que essa pessoa opine na minha vida se eu não pedir. E ela pode ser quem for, pode ser minha mãe, minha irmã, meu pai não, meu pai tá na glória, tá descansando em Deus. Enfim, sabe? E a questão de respeito a mim. Porque foi eu que vivi, foi eu que chorei, foi eu que caí, foi eu que me acordei, pedi perdão ao Senhor e Ele me perdoou. E eu me perdoei também. Sabe? Então é muito fácil para os que ainda não despertaram julgar o outro. Só que eles não têm a sabedoria de que, independente do julgamento que se faz, a vida é do outro. Sabe? A gente tem que respeitar. A vida do outro não tem que fazer sentido para mim, eu não tenho que gostar da vida do outro, eu tenho que respeitar. Sabe? É a vida dele, é a jornada dele, ou é a minha vida, é a minha jornada. Sabe? Há o respeito, porque no frigir dos ovos, no dia que a gente se encontrar com Jesus para o julgamento, vai ser eu e ele, vai ser você e ele. Ali não vai ter jogadores, a não ser o inimigo, né? Que a função dele é matar, roubar e destruir. Quer te levar para o Sheol de qualquer jeito, né? Mas seremos julgados através das nossas ações, dos nossos atos. Então, se você reconheceu hoje que você está errada na sua conduta, cabe a você se arrepender. Cabe a você chegar e se humilhar aos pés do Senhor e entregar esse fardo, essa má água, essa tristeza, essa coisa que te impede de ser feliz de verdade, de viver um dia leve, independente dos problemas que a vida te apresenta. E a gente sabe que aqui a gente vai ter tribulação. Mas somos fortes e corajosas porque Deus permite. Aqueles que estão conectados com eles, que se entregam e acreditam de coração em verdade, pode vir o que for. Nós sempre seremos renovadas dia após dia, pelo amor de Cristo, pelo Espírito Santo Consolador que está aqui para nos direcionarmos, para nos fortificarmos. A palavra do Senhor é o nosso alimento diário, é o primeiro alimento do dia.
Eu, pelo menos, estou na água aqui desde a hora que eu acordei. Levanto 20 para as 4, já estou me conectando e a única coisa que entra é água. Quase 1 litro, que é a minha rotina da manhã, vocês sabem. Então, tudo vem da mentalidade. O julgar, o observar, né, é um dom que Deus nos deu. Mas o falar, sabe, ele precisa ser pensado. Porque se a gente não pensa, a gente age como os embriagados, que abrem a boca e estão sem controle e acabam falando o que não querem. A Rose fala que eu vivia enchendo o saco do meu irmão, querendo que ele, acho que dizendo que ele estava errado em determinadas situações. E a partir de agora vou perguntar. Quer minha opinião? Maravilhoso. Glória a Deus. É isso aí, sabe? Porque a gente tem a sabedoria. Às vezes a gente enxerga uma situação que a gente sabe que pode ajudar. Mas o outro quer nossa ajuda? Que bom, Rose, que bom. Parabéns. Parabéns pela tua compreensão. É exatamente isso. Acho que o que a gente mais vive... Eu vivi muito isso vamos botar meus 30 anos para cá, né? Eu comecei a despertar para buscar a Cristo de fato aos 37 anos. Mas a minha transformação, o meu crescimento, ele começou a partir dos 35, né? Então, ano que vem vai fazer 10 anos, graças a Deus. Como o tempo tá passando, né, gente? Oh, meu pai. Mas, enfim, vamos continuar nossa obra aqui. Somos despertas, temos sabedoria, temos conhecimento, né, e aplicamos, porque quanto mais a gente aplica a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, né, sempre se abastecendo aqui, como eu sempre incentivo, viver pelos princípios do Evangelho. O Evangelho é a palavra de Deus, é a palavra de Deus falando conosco, cada um do seu jeitinho, cada um na sua essência. Tá igual a parábola dos talentos, que o Senhor dos trabalhadores lá, ele deu os talentos segundo a capacidade de cada um. Correto? Para um deu 2, para outro deu 5, não foi? Para outro deu 10. Então, e não foi olhando, não foi tudo igual, né? Não foi um valor só para todos. Foi o valor de acordo com a capacidade de cada um. A mesma coisa é a palavra do Senhor na nossa vida. Nós podemos estar lendo as mesmas palavras, mas quando chega dentro de você, vai ter um entendimento direcionado para a tua essência, para o teu propósito. Sabe, a palavra de Deus ela é uma só. Só que os propósitos na vida dos filhos amados são diferentes. Isso é muito importante. Quando a gente entende isso, a gente começa a entender porque uns têm um grau elevado, outros não. Uns despertam, outros não, infelizmente. Mas é a questão da percepção e a mentalidade que não se muda. Quanto mais você se achar autossuficiente, inteligente, eu sei de tudo. Você está só se atrasando, se afastando do Senhor e te impedindo de acessar o melhor dessa terra. Por que tanta gente tem tão pouco? Porque são orgulhosas, não se permitem acessar a sabedoria e o conhecimento. É o que eu falo, gente, uma das piores coisas que existe na face da terra é o tal do orgulho. Acho que a gente vai fazer... Se eu não fiz, eu vou dar uma olhada na minha playlist lá da outra plataforma. Se eu não fiz um estudo falando sobre o orgulho, depois do de hoje, que a gente vai falar sobre restauração, farei um sobre o orgulho. Se eu ainda não fiz. Se eu fizer... eu compartilho com vocês o link novamente lá no nosso grupo do WhatsApp. Porque, gente, o orgulho, ele é uma das, sabe, das primeiras portas do inferno. É por conta do orgulho que muitas pessoas não se permitem crescer, acessar conhecimento, nem pedir perdão, gente. Eu digo para vocês que o perdão ele é um dom de Deus, que Deus nos dá. Mas aqui na Terra ele é uma escolha. Você escolhe se você perdoa ou não. Eu passei mais de 20 anos da minha vida carregando um monte de água suja. Meu Deus! E eu até conto aqui de vez em quando que foi lá naquela live do Saia do Caixão, que durou quase 12 horas, que eu me livrei, eu saí libertando. Mas eu fiz uma autoanálise, eu voltei lá nos meus 12 anos, aonde tudo começou, sabe? Aonde as coisas
começaram, vamos botar hoje na palavra desandar, né, que é da forma que a gente entende. Então eu olhei para trás e fui lá e comecei a ver da onde veio a revolta, da onde veio o meu afastar do Senhor, da onde veio o despertar negativo, da onde veio tanto orgulho, tanta arrogância, tanta desobediência da minha parte. Então você vai fazendo uma autoanálise, você vai se permitindo enxergar coisas que você não queria por orgulho. Quando você aprende a matar orgulho, quer crescer assim, ó, de forma exponencial na sua vida, mata o orgulho dentro de você. Porque a cada dia você matando o orgulho, você consegue enxergar as coisas com clareza e direcionamento que Deus dá. Mas quando você se mantém orgulhoso, só você tem razão. Sabe, o teu errado tá certo, porque você sempre vai enxergar uma desculpa, você sempre vai se contar uma historinha que você tá certa. A cegueira espiritual que a Renata mencionou ali, ele é basicamente orgulho. E como é que a gente quebra o orgulho? Mortificando a carne. Começa fazendo jejum. Faz um propósito com o Senhor. Senhor, elimina, me dá força para eliminar esse orgulho. Seja específico e intencional em tudo que você fizer. Senhor, eu não quero mais isso em mim. Senhor, isso não te pertence. Lá no livro de Provérbios diz que o temor ao Senhor é odiar o orgulho, a arrogância e a desobediência. Senhor, me capacita a eliminar tudo que não agrada ao teu coração. Faz jejum. Faz jejum com propósito. Eu não falo fazer dieta, não. Seja intencional. Antes de iniciar o seu jejum, independente de quantas horas será esse jejum, eu indico que quem não entende de jejum, busque a informação, porque é libertador também. Na mentoria do Pablo, tem um jejum que é baseado no jejum de Daniel, se eu não me engano, que, vamos supor, durante uma semana você tira o pão, faz jejum de pão. Na outra semana você faz jejum de carne. Na outra semana você faz jejum de açúcar. Não come nada que tenha açúcar. E assim você vai fazendo. Mas jejue com um propósito. Senhor, esse dia eu não vou comer. Eu vira e mexe, eu faço isso aqui. É o que eu mais faço. É o jejum de 24 horas. Senhor, tô iniciando esse jejum com o propósito de... Aí você abre o seu coração, expõe o seu propósito por Senhor. E aí você faz quantas horas você quiser, puder entender. E se nunca fez, eu indico estudar primeiro, tá? Porque eu faço de um dia para o outro, porque de vez em quando eu faço, eu já estou meio que habituada. Mas para quem ainda não fez, estuda primeiro, tá? E é maravilhoso, porque a própria palavra diz pra gente que o nosso corpo, ele se abastece de pecado e o nosso espírito se abastece da palavra do Senhor. Então, quando você está ali no seu jejum mortificando a tua carne, o teu espírito está ficando mais forte. Você está se conectando ao Pai de uma forma que o teu corpo está ali sofrendo e compreendendo que o que ele estava fazendo está errado. A clareza do Espírito Santo, ela vai descendo sobre você e te abrindo os olhos. E com isso você vai de fato matando o orgulho. Não há um orgulhoso, um avarento, que quando se entrega de verdade e segue os princípios da palavra, ele não sinta a transformação na sua vida. Quando a palavra de Deus nos ensina que todos nós somos um milagre. Olha para a tua vida lá atrás, olha quem você era e olha o que você é hoje. Aí você pensa assim, como Deus é misericordioso. Eu falo por mim, se eu seguisse a vida que eu tinha tenho 44 anos, vamos botar, há 25 anos atrás. Será que eu estava aqui hoje falando de Jesus para vocês? Falando de como é bom prosperar nas palavras e nos ensinamentos das Escrituras? Será? Então, sabe, não tem aquela conversa de que, Deus não existe. Como assim Deus não existe? Teu cérebro prosperando, adquirindo conhecimento, te fazendo prosperar em todas as áreas da sua vida, eu explico o quê? É aleatório? Não. É Deus. Deus que nos formou lá atrás, bem antes da gente chegar nesse mundo. Tem um louvor que fala, desde o ventre da minha mãe.
Enfim, gente, Papai do Céu sempre esteve presente. Eu contei pra vocês, né, do vídeo que eu vi lá, que a gente nasce chamando Yahvé e a gente morre chamando Yahvé, né? No primeiro suspiro de vida, a primeira palavrinha que a gente fala é Yahvé. O último suspiro de vida, o que a gente fala é Yahvé, porque somos dele. O que acontece é que no meio do caminho nós nos desviamos dele. E por ele ter nos dado livre-arbítrio, só nós podemos nos devolver a ele. Sabe? Tá sofrendo, tá chorando, tá se lascando na vida. Até o dia que você quiser. Quando cair a ficha na sua vida, que você fizer aquela pergunta: é isso mesmo que eu quero pra minha vida? Você vai se fazendo perguntas e o teu cérebro vai te dando as respostas que você precisa. Ah, mas eu não sei. Aí o cérebro vai falar: mas fulano sabe. Porque quando a gente não sabe, a gente tem que buscar quem sabe ou como fazer. É simples. Não só a palavra é o que eu ensino primeiro. A parte me indica um livro, a Bíblia Sagrada. Depois tem outros aí. Mas a própria palavra te indica o que você tem que estudar, o que você tem que se aperfeiçoar, o que você tem que conhecer mais. A própria palavra. Se você está com a saúde debilitada, você vai começar a ler a Bíblia vai te levar para cuidar da sua saúde. Se você está desconectada da fonte, se você sente que a tua vida está parada, você está vivendo uma inércia, a palavra vai te indicar sobre o que você tem que estudar para sair da inércia que você se encontra hoje. É questão de mentalidade. Quanto mais você se autoconhece, se autorresponsabiliza, muda a metanoia, mais você cresce. Vamos às lições e os princípios do nosso capítulo maravilhoso. Já agradecendo ao Senhor por esse despertar, por esse agregar de sabedoria no nosso coração. A gente costuma muito dizer que o mundo tá maluco, as pessoas estão doidinhas. Vamos orar por elas. O que a gente pode fazer é o não julgar. A gente está vendo, a palavra de Deus nos exorta todo dia. E aqueles que buscam nada sofrerão, porque a gente não se permite contaminar, né? Mas enfim, é interceder para que aquelas amadas, aqueles amados também despertem, também se permitam conhecer a Jesus. De todas as formas, né? Lições e princípios de Isaías 28. O orgulho e a arrogância levam à queda e ao julgamento de Deus. Devemos cultivar a humildade e não nos exaltar, pois o orgulho nos afasta de Deus e traz destruição. A rejeição da palavra de Deus resulta em confusão e queda. Devemos ser ensináveis e receptivos à instrução de Deus, buscando o entendimento e aplicando suas palavras em nossas vidas. Confiar em acordos e alianças humanas em vez de Deus é uma falsa segurança, como os que estão se embriagando fazem, né? Durante o ato lá da bebedeira, né? Enchendo a cara, como a gente fala hoje em dia, eles fazem planos, eles planejam estratégias, né? Confiando em si próprio, né? Se exaltando: eu posso, eu faço, eu transformo, eu acesso, e por isso se lasca. Nossa confiança deve estar em Deus e não em estratégias humanas ou alianças que ignoram a sua vontade, né? Aquilo que eu sempre falo para vocês, se façam perguntas: o que eu estou fazendo hoje está agradando o coração de Deus? O que eu acredito hoje é princípio? Está na palavra? E aí a resposta automaticamente vem na sua vida. Porque se você conhece a palavra do Senhor, você sabe que a vontade de Deus para a nossa vida é pura, perfeita e agradável. Para aqueles que confiam no Senhor e vivem de acordo com o que está escrito nas Escrituras. Deus estabeleceu uma pedra angular, uma base bem sólida e confiável para a fé. Devemos construir nossa fé sobre Cristo, a pedra angular, confiando nele como fundamento seguro e imutável da nossa fé. Deus executa seu julgamento com justiça e retidão,
expondo e derrubando a falsidade. Devemos alinhar nossas vidas com a justiça de Deus, evitando qualquer forma de engano ou injustiça. É bem o que a gente começou falando na reflexão que eu fiz ao final do capítulo. Se você sabe que aquela água está suja, dentro de você, você sabe que aquela água está suja, por que você vai lá beber? Por que você vai lá se contaminar com o que você sabe que não é do Pai? Sabe? Aí as pessoas falam, mas a carne é fraca, por isso tem que fortificar o espírito. Se é do seu interesse crescer, se é do seu interesse acessar o que o Papai do Céu tem de melhor para você, você precisa se esforçar, você precisa se desafiar. A gente volta lá atrás e fala sobre o cérebro, que é a melhor e maior máquina que o Papai do Céu nos deu. Mas se essa máquina não for disciplinada, não for treinada para a direção correta, essa máquina vai te levar à destruição. Se você ficar só na sua zona de conforto, acreditando nesse mundinho pequenininho que você criou para você com as suas histórias e as suas desculpas, você nunca vai acessar algo maior. Porque você mesmo não se permite. Sabe? É preciso estar sempre buscando clareza, pedindo sempre ao Espírito Santo a direção, o caminho, o que eu tenho que acessar para entender e compreendeu, guardou no coração, aplica, porque quanto mais você pratica, mais fácil fica. A transformação acontece quando você enxerga que você é um instrumento maravilhoso, que só está direcionando as suas energias para o lado errado. Há tempo para correção, há tempo para mudanças de mentalidade, há tempo para o crescimento, mas você precisa investir em você, senão você não acessa. Uau! Deus, como agricultor sábio, corrige seu povo de maneira precisa e com um propósito redentor. A gente também falou um pouquinho sobre isso, sobre as fases escuras da vida, né? Nós vamos sofrer, chorar, cair, mas com a certeza de que ali tem aprendizado, crescimento, direcionamento. Quanto mais a gente vence uma dificuldade, um problema, um desgosto, quanto mais a gente vence e triunfa sobre aquilo, é um degrau que nos leva mais próximo do Pai. Muitos não compreendem o que eu falo, infelizmente. Eu clamo muito a Deus para que eu consiga passar a mensagem nele de forma mais simples possível. Porque, de fato, está tudo claro. A palavra ela é muito direta quando ela fala que nós somos potências ogivas nucleares. Só que pela falta de clareza, né, pela cegueira espiritual, muitos não acessam o melhor do Pai. Muitos vivem sofrendo, em sofrimento quase que eterno, né? Sofre nessa vida e se bobear, vai passar a morte definitiva sofrendo também, porque não se permitiram adquirir conhecimento. Não investiram tudo na sabedoria como Provérbios ensina. E, infelizmente, para esses, o Sheol é certo. Deus, isso já parte já linda. Deus como agricultor corrige, Deus como agricultor sábio corrige seu povo de maneira precisa e com um propósito redentor. Devemos confiar na sabedoria de Deus, na forma como Ele nos corrige, sabendo que sua disciplina visa o nosso crescimento e maturidade. Foi exatamente o que eu falei aqui. Resumindo, Isaías 28 adverte contra o orgulho, a arrogância e a confiança em alianças humanas, apontando para a necessidade de ouvir e obedecer a palavra de Deus. O capítulo também revela Cristo como pedra angular, o fundamento seguro para a fé, e destaca o julgamento justo de Deus contra a falsidade. Além disso, sublinha a sabedoria de Deus na correção do seu povo. As lições principais nos incentivam a evitar o orgulho,
confiar em Cristo como nosso fundamento, buscar a justiça divina e aceitar a disciplina de Deus como parte do processo de crescimento espiritual. Uau! Quanto mais nos abastecemos da palavra de Deus, mais a clareza da palavra vem sobre nós. Eu falo para a Palominha aqui que a palavra do Senhor, da mesma forma que eu falo com vocês, gente. A palavra do Senhor, ela é Deus falando ao nosso coração. A palavra nos exorta aqui: de tudo, guarda o teu coração, porque dele provém as fontes da vida e também da morte. Depende da fonte que você está se abastecendo. A única fonte que eu conheço hoje, que eu me abasteço, é o Senhor, é Deus. E a vida começa a fazer sentido quando você entende o que Jesus veio fazer aqui, o que Ele deixou para nós. Quando você compreende, sabe, você traz para a tua vida. Não existe nada, tem um drive mental, não sei se vocês já notaram, não existe nada difícil. O que existe são pessoas despreparadas. Tudo está na mentalidade. É preciso compreender, é preciso ter o interesse de estar dia após dia buscando conhecimento. Nós não vamos dar um salto do primeiro degrau para o quinto e do quinto para o 10º, não. A nossa jornada é degrau por degrau. Quando a gente tem essa ciência, a gente para de ter pressa. A gente só se abastece e segue, se abastece e segue. Sempre transbordando do melhor que o Papai do Céu tem para nós todo dia. Todo dia, eu sempre falo para vocês. Tenham sede de conhecimento, peçam. A Paloma tem outro drive que fala sobre isso. Eu amo estudar, eu amo estar sempre aprendendo todo dia um novo conhecimento. E é isso, é o que você declara positividade, declara o teu crescimento, declara a tua vitória sobre essa fase que você está passando e confia de coração e verdade. E quando você confia, você está declarando a tua vitória sobre o teu momento, a tua fase, a tua perda. E pede a Deus: Senhor, me dá clareza, o que eu tenho que aprender nessa fase, nessa situação, nesse desafio. Sabe, sempre buscando a compreensão, sempre pedindo a Deus: Senhor, me dá sabedoria para compreender. Me abre os olhos, me desperta o interesse de estar sempre acessando a tua sabedoria, o teu discernimento, a tua prudência. Quando a gente faz esse compromisso nosso com o Senhor, a gente se entrega e a gente começa a perceber os sinais. A palavra de Deus fala para nós, um louvor que a gente ouve, a gente sabe que o Papai do Céu está falando. Uma criança fala alguma coisa para você, uma pessoa que você nunca viu na tua vida começa a te contar experiências que ela teve, sofrimentos que você... peraí, mas foi tudo que eu vivi, foi tudo que eu venci, e essa pessoa está sofrendo hoje. Aí você entra e faz igual a Rose aprendeu hoje. Olha, eu conheço o caminho. Você quer que eu te conte? Não é você saber que tem a cura e só jogar a cura. A pessoa às vezes não está preparada, né, para esse acesso. É o que mais acontece. A falta de conhecimento, ela faz as pessoas travarem. A ajuda que você quer dar, ela enxerga como uma afronta. Ai, fulano se acha, né? A Rose pensa que ela sabe tudo. É assim que o insensato enxerga a mão amiga. Ela nunca enxerga que, de fato, você sabe, você tem a cura porque você sofreu e você se curou daquilo. Mas quando você pergunta, você já entra com humildade. E a humildade, ela quebra qualquer orgulho, qualquer negatividade, né? Você vê numa discussão que as pessoas estão gritando, acaloradas, e quando um começa a falar mais baixo, quando um começa a falar com carinho, a discussão se encerra. Porque quando você entra com amor, diz, né? Isso é versículo: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, quem está com medo se acalma. Quem não estava enxergando com clareza, a pessoa vai diminuindo o tom da voz. Aí ele vai começar a prestar atenção, porque está ficando difícil de ouvir. Antes eram os berros, né? Vai diminuindo. Aí ela
vai ter que prestar atenção. E ao prestar atenção, a pessoa acaba vendo que ali tem amor, ali tem um confronto para agregar, não um confronto para afrontar. E com isso a gente cresce. Tudo é intenção de aprender. Tudo faz parte de uma mentalidade que está sempre buscando o crescimento, sempre buscando a sua positividade. E quando você adiciona intenção a isso, que é o objetivo dessa nossa jornada aqui, tudo fica claro. Se eu sei que aquela água faz mal, para que eu vou para lá? Senhor, me dá força. Senhor, me dá força, me dá o direcionamento. Eu não quero ir para lá. Acabou, decreta, não vai, isso não me pertence mais, não faz mais parte da minha realidade. Estava conversando com uma amada essa semana a respeito do cigarro. Ela falou assim, olha, eu acho impressionante. A pessoa tá fumando do teu lado e você não tá nem aí. Foram 30 anos da tua vida que você se dedicou a esse vício. E eu ir para a honra e glória do Senhor, eu eliminei da minha vida, porque eu não nasci com isso. É drive mental, é declaração que você guarda dentro de você. Sabe? Por muitos anos me falaram, larga isso faz mal. E eu não estava nem aí. Por quê? Porque eu estava travada. Eu estava bloqueada espiritualmente. Eu estava fazendo o que muitos fazem hoje cegamente. Alimentando o orgulho. Porque no fundo eu sabia. A gente sempre sabe que no fundo a gente está fazendo errado. Não adianta mentir. Porque quanto mais você se conta historinhas, mais você se afasta do Pai. Quando você aprende isso, mas nem quando você bate o pezinho na quina, quem faz isso? Eu, nossa, pelo menos vira e mexe, tá eu dando um chute ali no móvelzinho. Antigamente, lá atrás, era tanta palavra negativa que saía da boca. Hoje, por incrível que pareça, eu dou gargalhada e falo, Senhor, obrigada por eu ter um dedinho. As nossas palavras são profecias autorrealizadoras. O que a gente abre a boca para professar é o que a gente colhe. Então, se você dá aquela topada maravilhosa e sai chamando tudo que é demônio, fique em paz, eles vão chegar até você. Você deu a ordem. As palavras têm poder, isso é fato. Então, quando abrir a palavra, seja paz, semeie positividade, tenha intenção positiva, porque é isso que você colhe, positividade, crescimento, abundância. Oh, vamos orar, a hora já está chegando, daqui a pouco o Instagram avisa que está na hora de parar. Eu ontem tive um problema com esse aparelho que eu vos falo agora, né? Eu não consegui compartilhar por ele, eu tive que usar um outro aparelho para poder deixar o link para vocês lá no grupo do WhatsApp. Eu não sei se vocês perceberam. Espero que isso não aconteça, e se acontecer, Papai do Céu está sempre aqui me indicando o que fazer. Oremos, minhas amadas. Pai amada, te rendemos graça porque tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão pela tua presença, pelo teu amor, pela tua infinita misericórdia que se renova a cada manhã, pelo teu perdão, Pai. É através desse dom maravilhoso que o Senhor nos deu de te pedir perdão e de nos perdoarmos também, perdoarmos os nossos próximos, que a gente cresce, a gente sobe um degrau em direção a ti, em direção à tua graça, ao teu favor e tudo de melhor que o Senhor tem para nós. Que a cada dia, Pai, aqui na tua palavra, nesse estudo maravilhoso, nesse horário que nós dedicamos a ti, dedicamos ao alimento que o Senhor nos dá, a tua clareza, a tua sabedoria, o teu direcionamento, o teu discernimento, Pai, ele recaia sobre nós. Que o teu Espírito Santo Consolador nos pegue pela mão, Pai, nos limpe, nos lave de tudo que não te agrada, de tudo que nos impede, Pai, de sermos canais de bênção, de levarmos a tua palavra com serenidade, de forma que seja agradável aos ouvidos daqueles que vão nos ouvir e seja a tua resposta, Pai. Seja a palavra que eles precisam ouvir para mudança de mentalidade, que seja a palavra que eles precisam escutar para que as amarras, para que toda trava negativa, Pai, que não te pertence, seja eliminada da vida dessas pessoas. Pessoas precisam compreender que no amor a gente aprende a ser generoso, misericordioso
e a levar o teu evangelho de forma simples. Quanto mais simples, mais amor tem. Pai, eu te agradeço por todas as pessoas que estão comigo aqui. Que essas palavras continuem sendo luz, brilhando na vida de cada um. Que tudo que elas forem fazer, o Senhor esteja presente, as abençoando, as abastecendo e as fortificando em suas dificuldades. Pai, declaro cura para aqueles que estão dodóis nos hospitais, para aqueles que estão dodóis emocionalmente. A gente sabe que o emocional desestabilizado não prospera, não traz graça, não traz amor, não traz virtude nem crescimento em ti, Pai. Então eu peço libertação emocional para essas pessoas, restauração em relacionamentos, posicionamento de homens e mulheres, Pai. A cada dia a gente vê casamentos sendo destruídos por falta de emocional, por afastamento de ti, Pai, dos seus mandamentos, da sua palavra. Eu decreto visão próspera, visão abundância, visão e abundância, Pai, em ti, que nos compadece, que nos tem misericórdia todo dia, Pai. Te entrego o nosso Brasil, te entrego o nosso planeta, Pai. Que a tua justiça e a tua vontade seja feita na vida de cada um de nós. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Clareza é o que a gente busca e encontra quando a gente se dedica na palavra do Senhor. E essa intenção positiva que a gente se abastece aqui, nos acompanhe durante todo o nosso dia, em tudo que a gente for fazer, em cada pessoa que a gente encontrar, que a gente de fato transborde do amor do Pai. E sempre com esse maravilhoso aprendizado que a Rose compartilhou conosco aí. Fazer perguntas. Olha, eu entendo o que você está passando. Posso te dar uma opinião? Olha, eu sei como fazer para sair disso aí. Você quer saber? Sabe? A sabedoria mora na pergunta, mais um drive de palominha. Então façamos perguntas. As perguntas, elas revelam a intenção do outro. Quanto mais você pergunta, mais você conhece. Quanto mais você pergunta, mais você permite que o outro fale. Às vezes, só um ouvir de um problema já transforma uma situação. E é maravilhoso o agir de Deus nessa fase, nessa parte. Fazer perguntas. Tem até um livro, né? A Arte de Fazer Perguntas. Super indico. Maravilhoso o livro. Se vocês quiserem, eu acho que eu tenho ele em PDF. Se vocês quiserem, é só pedir aqui em inbox que eu mando para vocês. É maravilhoso o aprendizado. Aprendam a fazer perguntas. Isso pode transformar a vida de alguém. Minhas amadas, Papai do Céu os abençoe. Obrigada pelo carinho da companhia. Renata, Rose. Papai do Céu os abençoe ricamente sempre. Sejamos todas luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.